Estamos no ar com o quadro Na Sua Casa deste sábado. Aliás, estamos falando aqui da igreja do bairro Menino Deus, em Pato Branco. O nome desta região da cidade nem sempre foi Menino Deus, foi bairro Dominiguini. Os mais antigos ainda chamam desta maneira o bairro Menino Deus de bairro Dominiguini, em Pato Branco. Mas a família que a gente vai falar hoje tem muito a ver com isso, até porque nós vamos falar com o seu Darcy Dominiguini e com a sua esposa, a Dona Sema, assim mais carinhosamente chamada a Dona Sema, a avó Sema. E tá uma história maravilhosa que vai relatar um tempo totalmente diferente dos tempos atuais que estamos acostumados. Por isso a gente convida você a acompanhar o quadro Na Sua Casa, que já está no ar, sábado, é dia de histórias. Vamos lá! É de sonho e de pó, o destino de um só, feito eu perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeira, o giló dessa vida cumprida a sol. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Me disseram, porém, que eu viesse aqui pra pedir de romaria e prece paz nos desaventos. E assim a gente começa a bater um papo com a avó Sema e também com o seu Darcy. História que não vai faltar, viu? Breve aqui, batendo um papinho com eles, a gente já pôde ver de que as coisas mudaram, hein, seu Darcy? Mudou mesmo. Pra gente... 60 anos pra cá, quem mudou, ele fica boba mesmo. Mas vamos contextualizar aqui. O senhor é gaúcho, seu? Hã? O senhor é gaúcho, Sim, seu? gaúcho. Sim. Da onde, seu Darcy? Hã? Da onde o senhor é? Eu sou de Getúlio, Vargas. Saí com 9 anos de Getúlio, vim para Erechim. Fiquei 30 anos trabalhando numa feira, até 30 anos, e vim para o Paraná, né? Vim aqui no Paraná aí, botei a tornearia, aí depois trouxe o falecido meu irmão, meus pais, os vizinhos lá que tinha lá, para trabalhar tudo na fibra, que depois botei aqui em Pato Branco. Certo. 60 anos faz já. Foi botado aqui, né, a firma. É. E o senhor trabalhava já com torno lá? Sim, já trabalhei com torno já lá. Porque quando fui servir também, lá no quartel, também era torneiro lá. O senhor fez Foi torneiro. no quartel? No quartel, queria que eu ficasse enganjado, mas eu ganhava mais na firma do que ficar no quartel lá. Aí eu vim embora. Mas como é que chegou a notícia para o senhor? Vai para o Paraná que talvez seja melhor. Como é que chegou a notícia para o senhor? Aí foi um funileiro, que tinha um funileiro. Esse funileiro chegou e disse assim, vai para Paraná que lá é bom. Mas eu trabalho aqui na firma faz já 10 anos, eu vou falar com o meu tio, se eu fizer um acerto, aí nós vamos embora. Aí entramos num caminhãozinho, vamos embora tudo. Viemos tudo para Vitorino. E ele na parte de funilaria e eu na parte de torno. Fazer os fogão, os canos de fogão, aquele chuveiro, que não tinha luz naquela época. Então tinha que encher de água morna dentro e tomar banho. Ah, esquentava a água e botava no chuveiro? No chuveiro. Porque não... Sem luz, aí comecei a fazer os magnetos para fazer luz para as casas. Mas a televisão dava o rádio para escutar com o magneto. Aí comecei a fazer também a trilhadeira, as moedas de cana, né? Naquela época aí fazia. Era o que fazia ferro. Fazia. E aí rendeu uma época em Vitorino, dos fracaros. E foi uma época também, fiquei trabalhando lá também um pouquinho na chácara também. Aí tinha botado outro do meu lugar aqui, Pato Branco. E essa chácara, naquela época não tinha nada, tinha que carpir tudo
Sai tudo alinhamento, um carpindo aqui, outro aqui, tudo. Eu inventei de fazer uma capinadeira, 5 linhas. Uma capinadeira. Um tratorzinho, puxava, limpava 5 careiras de soja, o arroz que fosse, né? Época aí não tinha soja lá. Alinhava na... Soja não tinha, era só trigo e milho só. Não plantava soja, né? Naquela época soja não tinha, ninguém plantava soja aí. Mas isso o quê? 60, 70? É nessa época ali, ó. Era só milho e trigo, né? Alinhava, Malhado. Aí eu fabriquei uma telhadeira também, aprovou a telhadeira também. Aí comecei a fazer aqui em Pato Branco, né? Fez um molde lá em Vitorino. E aí eu botei a fundição, aí eu fazia as peças. Eu trouxe tudo lá de Erechim, né? Trouxe os caras que entendiam um pouco também, aí toquemos. E a senhora é de Vitorino? Sim. Uhum. Meus documentos, tudo foi feito naquela época em Clevelândia, né? Clevelândia. Clevelândia, né? Daí, então, eu casei lá no Vitorino a primeira vez, né? E depois eu fiquei viúva, fiquei com 2 filhos. E daí que apareceu o seu Dominiguini do Rio Grande, né? E daí se encontramos numa festa, daí deu namoro e depois ele foi falar com meu pai para casar comigo. Eu disse, não, namoro não existe, viúva não namora. Se dá certo, né? Meu pai falou, né? Daí eu não queria, sabe? Eu tenho 2 filhos, eu disse, um rapaz que nem ele, né? Querer uma viúva com 2 filhos, eu disse, imagina só. Mas ele disse não, daí meu pai explicou para ele, olha, ela tem 2 filhos, os filhos podem ficar comigo, meu pai disse, eu crio os filhos. Daí ele disse, não, seu Aparício, quem quer a mãe quer os filhos. Falou. Nunca vou esquecer. E daí casemos pelo padre, tudo lá no Vitorino, né? E daí começamos a nossa vida, depois tivemos 2 filhos, o Gelson e a Giana, que é meu nenê, essa é a minha vida. E daí eu trabalhava no colégio de zeladora. Meu pai, né, se dava muito com o prefeito, me arrumou emprego lá e tudo, né, quando eu fiquei viúva. Daí trabalhava de zeladora, depois vim para Pato Branco, viemos morar para cá, arrumei transferência para cá. Zeladora, trabalhei no Castro Alves, trabalhei no Colégio das Irmãs, depois passei a merendeira. E não tinha, era tudo estrada de chão aqui. Fazia 4 viagens por dia, daqui lá embaixo no colégio, nesse primeiro colégio, ali no Castro Alves. Daí fui trabalhar ali na Facicom, no tempo da Facicom ainda, né? Daí trabalhava ali, daí fiquei de merendeira. Depois me aposentei. Daí meu filho, nós tínhamos a firma ali, né? Daí o Gelson disse, mãe, venha trabalhar com nós, chega da certa pra lá e pra cá, ele disse, né? Eu disse, filho, mas eu acho que a mãe ganha mais no colégio. Não, mãe, eu vou pagar mais, a firma paga mais pra senhora. Daí eu deixei de pedir demissão do meu colégio, eu era efetivada do Estado, ninguém me tirava. Né? Daí eu vim trabalhar ali com eles, fazer cobrança com a firma, né? E fazer acerto de conta para eles ali também ajudar. Nossa, meu Deus, adoro, eu compro sempre. Das canelinhas? Não fico sem. Então tem de tudo, tem ketchup, tem temperinho, tem até que hipócritas, não tem coisa que pode. Alho frito, que legal esse aqui. Tem chazinho pra comer pro... Ih, tem tudo aí. Vai longe. Nossa. E a pimentinha que é maior, eu adoro essa pimenta. Tá bom, dona Selma? Isso aqui então a Incas mandou pra senhora, tá? Eu agradeço a Incas, muito obrigada e que Deus sempre abençoe eles, que cada vez eles Amém. tenham mais. Amém, que assim seja. Nossa, vou ganhar uma sacola da Incas. E ganhei mesmo, que bom. Daí sempre trabalhando para a igreja também. Aquele menino Deus que você está vendo ali, esse ali é o primeiro menino Deus que veio aqui no bairro Menino Deus. Que antigamente era bairro do Miniguini, que era para ser bairro do Miniguini, né? Porque foi nós que começamos o bairro.
E daí minha cunhada foi para Porto Alegre com meu cunhado, e daí viram lá um bairro chamado Menino Deus, e viram o Menino Deus, acharam muito bonito. Daí compraram e trouxeram. Daí as primeiras missas com o Frei Sérgio foi aqui na nossa oficina, que nós tínhamos essa grande ali, né? Essa firma ali do Ganzoto era a oficina nossa ali. Depois meu filho vendeu. Então foi nós que começamos o bairro aqui, né? E eu trabalhando no colégio, trabalhando para a igreja, os 2 tijolos, 4 tijolos, começo da igreja, eu e meu velho que fizemos, que puxamos. E nós que começamos. Daí ele foi vice-presidente da igreja, foi uma época foi presidente, e depois eu fui presidente da igreja também, fui vice-presidente aqui do bairro Menino Deus. Sempre envolvido. Sempre envolvido. Daí eu sou do apostolado e da Legião de Maria, inclusive tem uma Nossa Senhora ali que eu deixei ali para vocês verem. E por que é importante ter esse compromisso, né, com a comunidade? Olha, Jonas, é muito bom a gente trabalhar para a comunidade. Eu me criei de uma família muito católica. Minha mãe era italiana, veio lá dele, né, de Rio Grande também. Elas eram muito católicos, meu pai também, meu pai era taxista. E daí eu era para mim ser freira. Daí como meu pai aquela época tinha um hotel, né, hotel tipo de colônia assim, tinha armazém, tinha tudo. Ele disse: filha, o pai precisa de você, você não pode ser freira, você vai quebrar uma perna do pai, meu pai dizia pra mim, né? E daí eu estudei igual no colégio das freiras, mas sempre com aquilo que eu queria ser freira, né? E daí não poder ser, porque daí eu era meu namorado, casei a primeira vez, depois fiquei viúva, depois casei novamente, continuando a trabalhar para a igreja. A senhora conviveu com o Frei Policarpo? Conviver. Frei Policarpo até tem uma historiazinha para contar do Frei Policarpo. Por favor, sabe? Então, porque nós morávamos numa chácara, lá nas Candeias. Dali, nós morávamos aqui em cima, depois fomos lá para as Candeias. Compramos uma chácara lá e fomos embora para lá. Nossa, nós tínhamos uma fé no Frei Policarpo. Ainda tem. Portanto, eu comprei uma imagenzinha dele lá. Uma noite, os porcos gritaram assim lá no chiqueiro, sabe? Mas sempre gritam, né? A gente não fez muita questão, assim, de levantar o olhar, né? E daí, no outro dia, meu velho levantou cedo, foi tratar os porcos, não tinha um leitãozinho no chão, sem os olhos, tirado os olhos do leitãozinho. Ai, nós ficamos apavorados. Eu queria para Pato Branco, vim buscar o Frei Policarpo, porque, né, a gente gostava muito dele e tinha muita fé sempre com ele, né? Desde ele vivo, que dirá agora de morto, né? Daí eu peguei o Frei Policarpo, levei lá, o Frei Policarpo deu a benção, benzeu tudo. Já tinha levado uma vez para ele benzer nossa chácara lá, né? E aquele dia, daí voltei ali, falei para ele, ele disse: vamos lá, vamos ver o que está acontecendo. E daí ele rezou o exorcismo para nós, sabe, tudo. E daí ele ficou assim pensando: quem poderia ser? Que tirar os olhos, deixou os olhos, né? O porquinho morto, matou o porquinho, amanheceu morto, o porquinho sem os olhos. Amanheceu morto, o porquinho. Amanheceu morto, o porquinho sem os olhos. Daí Frei Policarpo disse: olha, vamos esquecer. Ele disse, né, vamos rezar. Deu bênção, rezemos por tudo. Ele jogou água benta e daquela vez em diante nunca morreu uma galinha minha, nunca morreu nada. Nossa, não, pra mim foi o Frei Policarpo é um santo. E ele tinha força. Tinha. Ainda tem. Ainda tem, vai ter cada vez mais, porque que a gente reza para ele, né? Meu Deus do céu. Eu sou muito católica, né? Me chama a atenção a disponibilidade dele, né? De ir, Sim, na hora que viesse ali, ele estava pronto para ir. O seu Darcy, nós estamos no sábado hoje. Mas essa semana, quinta-feira, o senhor completou 88. Vou completar 88 anos, vou completar. Completou! Já completei quase. Já tá. Seu Darcy, agora depois eu vou perguntar para dona Sema a mesma coisa. Eu gosto sempre de aproveitar quando falo com pessoas assim que nem vocês, com história, com muita luta. Que conselho que o senhor dá, que mensagem o senhor deixa, seu Darcy, pra gente? Hoje é a mesma coisa. Hoje, de uma criança, hoje é o telefone, aquele. Antigamente não existia isso aí. Né? Eu comecei a trabalhar com 13 anos. E hoje essas crianças hoje aí nem pensam mais em trabalhar nada, né? Eles não têm mais o... É focar no que vale a pena, né? Isso aí. E a senhora, dona Sema? Olha, o conselho que eu dou, que eu sempre dei para meus filhos e volta e meia, estou dando ainda,
que seja honesto, primeiramente, que seja temente a Deus, sempre seguir o caminho que nossos pais ensinaram para mim, eu ensino para os meus filhos, seguir o caminho certo, não fazer coisas erradas, não ofender um vizinho, assim, ser uma pessoa boa, dada, como eu aprendi com meus pais, como eu acho que eu sou, né? Eu me sinto que eu sou boa, porque todo mundo quer bem eu, me dou com Deus, todo mundo, não tem pessoas que não me dou. Então é isso que eu peço, que sejam honestos, sejam jovens de hoje em dia, vão pelo caminho certo. Eu rezo muito para os jovens, né, que saíram daquilo lá, né, da droga, das coisas ruins, né, que sempre vão pelo caminho certo. Eu tenho 8 netos e 3 bisnetas. Eu estou sempre rezando e dando a benção todo dia para eles, que sigam um caminho do bem, um caminho bom. É isso que eu peço para os jovens de hoje em dia, né? E para as pessoas que tenham calma uma com a outra também, né, que sejam pessoas honestas e boas. Isso que eu desejo para as pessoas. E é assim que a gente deseja para você um excelente final de semana. Obrigado por dispor um pouquinho do seu tempo para ouvir boas histórias. E eu tenho certeza também de matar um pouquinho a saudade, né? A gente volta com o Repórter Cidadão na segunda-feira, quarta-feira que vem. Essa mesma história a gente traz de novo aqui na programação da TV Sudoeste. No sábado que vem a gente conta novas histórias, viajando também pela nossa região. Com imagens de Marcos Souza, a gente deseja para você um belíssimo sábado, um ótimo domingo. A gente se encontra. Dos dedos de nosso Senhor, a paz amanheceu sobre o país. E o povo até pensou que já era feliz, mas foi porque pra todo mundo pareceu